abra comigo a palavra de Deus nesta tarde na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Eu abrirei no capítulo 2, versículo de número 6 e versículo de número 7. No Novo Testamento, Colossenses capítulo 2, versículo de número 6 e 7. Estas palavras tão belas, tão reais do Espírito Santo através de Paulo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graças. Deixe-me ler mais uma vez o versículo 6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. O tema destes sentimentos aqui diante de nós é vivendo a fé como no início da salvação. Bem, nós estamos aqui na carta epístola do apóstolo Paulo à igreja dos Colossos, a igreja dos Colossenses em Colosso, um pequeno livro na palavra de Deus, talvez a menor das cartas, quase a menor das cartas do apóstolo Paulo, apenas 4 capítulos, escrita por este grande servo do Senhor, o apóstolo aos gentios, o apóstolo Paulo, que escreveu 13, talvez 14 dos livros do Novo Testamento. Colossenses, assim como Filipenses e Efésios, é uma daquelas cartas do cárcere, escritas por Paulo quando ele estava aprisionado em Roma. Colossos, talvez você saiba do teu estudo de geografia, é uma cidade próxima a Laodiceia, aquela da carta de Apocalipse, e também de Herápolis. Ficava em uma estrada na Ásia que conectava com a grande cidade de Éfeso. E nesta pequena cidade, bem, não tão pequena, menor que Éfeso, menor que Corinto, é claro, mas uma colônia romana ali naquela região, ali fora plantado pelo apóstolo Paulo, melhor, por um discípulo de Paulo, um crente convertido com a pregação de Paulo, chamado Epáfras. Ali fora plantada uma igreja do Senhor Jesus Cristo, pela vontade do Senhor Jesus Cristo. E o responsável pela plantação e provavelmente pelo pastoreio desta igreja foi um homem chamado Epáfras. Nós lemos no capítulo 1, versículo 7, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Epáfras, provavelmente alguém que nascera de novo através da pregação de Paulo, quando estivera em Roma, ou em Éfeso, melhor dizendo, na verdade, próximo ali de Colossos. Muitas pessoas iam ouvir o apóstolo Paulo, a palavra do evangelho ressoava por toda aquela região, e é muito provável que Epáfras, tendo nascido de novo, retornado à sua cidade em Colossos, tinha ali iniciado o trabalho do evangelho, e então, pela graça de Deus, plantado aquela igreja. Bem, então Paulo, conhecendo aqueles irmãos de Colossos, conhecendo Epáfras e conhecendo a situação daquela igreja através de Epáfras, porque nós lemos que Epáfras, versículo 8, visitava o apóstolo Paulo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito, baseado no relatório de Epáfras a Paulo. Paulo escreve esta gloriosa carta àquela igreja de Colossos, e é claro, as circunstâncias que levaram Paulo a escrever foram guiadas pelo Espírito, para que tudo que fosse escrito aqui fosse gravado e registrado para toda a igreja, para todo o povo de Deus ao longo de todos os séculos, e está aqui para nós. Bem, a preocupação inicial de Paulo aqui é grande, porque nós sabemos que no calcanhar de Paulo seguiam os judaizantes, seguiam os gnósticos, e onde Paulo estabelecia uma igreja era estabelecida, ali estavam aqueles homens enviados certamente por Satanás para promover suas ideias não bíblicas, e Paulo se preocupava muito com as igrejas da Ásia, Éfeso, Filipenses, Colossenses, e essa sua carta é para lidar com estes judaizantes, lidar com estes místicos, gnósticos, judaizantes que diziam o seguinte: sim, Paulo pregou a fé em Jesus Cristo, mas Cristo não é suficiente, é necessário Cristo e é necessário Moisés, é necessária a fé no Salvador, é necessária a circuncisão, luas novas, etc, etc. E Paulo passa a rebater estas coisas, mostrar que a suficiência de uma pessoa para a salvação, para a aceitação diante de Deus é Cristo e Cristo somente. Isso significa dizer que Cristo mais nada é igual a tudo. E ele passa a lidar também com as ideias gnósticas, místicos, a ideia que imperava no Império Romano, greco-romano, aquelas pessoas que criam que você não poderia ter acesso direto à divindade, porque nós somos carnais, assim nós precisamos ir por intermédio de anjos, e tantas ideias estranhas. E não, Paulo diz que Cristo, ele corporifica toda a plenitude da divindade. E assim nós vemos muitas declarações pelas quais nós entendemos que Paulo está combatendo aquelas heresias, mas é claro,
Acima disso, o objetivo de Paulo não é apenas ser um teórico, um teólogo sistemático aqui, ele dar com pontos, um apologeta, não. O objetivo dele era estabelecer a igreja na fé. Ele tinha o seu olhar para cada crente em Jesus Cristo. E Paulo, ele começa a partir do capítulo 2 a exortar a fé daqueles irmãos. E aqui há tantas coisas práticas. Bem, eu não estou dizendo que aquela era uma igreja desordenada, não. Porque Paulo, ele recomenda, ele elogia aquela igreja no capítulo 1, versículo de 3 a 4, e no versículo de número 8, nós vemos Paulo elogiando aquela igreja. Ele fala sobre eles, versículo 4, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, do amor que tendes para com todos os santos. O amor e a fé daqueles irmãos tinha se espalhado a notícia por todas as cidades. No versículo 8, nós lemos, o qual Epáfra nos declarou também o vosso amor no Espírito. Eram pessoas que amavam a Cristo, eram pessoas ativas no Evangelho, eram pessoas que criam de fato naquilo que professavam, eles viviam a fé. Não era uma igreja teórica, era uma igreja que vivia a fé no meio de perseguição. E Paulo elogia grandemente aquela igreja, e ele nos diz aqui que ele tinha uma alegria íntima, pessoal, um regozijo para com aqueles irmãos. Veja o versículo 24 do capítulo 1. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo. Paulo estava alegre, feliz de estar em uma prisão por causa das igrejas de Cristo naquela região. E agora Paulo se regozija com aqueles irmãos por duas características muito importantes e vitais para toda e qualquer igreja do Senhor Jesus Cristo. Características vitais necessárias de uma igreja que estavam ali claras, visíveis, presentes na igreja dos Colossenses. No versículo de número 5 do capítulo de número 2, nós lemos o seguinte: porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, ele estava longe, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a vossa firmeza na fé em Cristo Jesus. Aqui estão duas características importantes, vitais, de uma verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. E Paulo estava alegre, porque ele viu naquela igreja essas características e se alegrava, porque aquela igreja tinha vingado, aquela semente tinha vingado, tinha dado um fruto. E aqui está a prova: me alegro na ordem e na firmeza destes irmãos. Versículo de número 5, estou convosco, regozijando e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Vendo a vossa ordem. Bem, a ordem de quê? A ordem do ajuntamento daquela igreja, assembleia, a maneira como eles se reuniam. Havia ordem ali, isto é, havia decência, havia simplicidade, havia uma atitude correta. Tudo era feito com reverência e ordem diante de Deus. Quando eles se reuniam para cultuar a Deus, eles sabiam que eles estavam cultuando. E o conhecimento de Deus criava reverência. E a maneira como eles se reuniam informava esta reverência. Os colossenses, embora uma pequena igreja, não eram como muitos cristãos de nossos dias, que se reúnem talvez em lares, ou no lugar para cultuar a Deus. Puxa um sofá para cá, senta ali de lado, estica a perna, senta na mureta, deita aqui, um copo de suco, vai para lá, vem para cá. Não, havia ordem. Porque eles não estavam apenas se reunindo em torno de ideias cristãs, eles estavam verticalmente cultuando a Deus. Isso é culto a Deus. E todas as vezes que o povo de Deus se reúne em culto vertical a Deus, deve haver ordem. Por isso me alegro, me regozijo em ver a vossa ordem. Um culto digno de um Deus glorioso, um culto santo, um culto reverente. O culto começava ali naquela igreja, todos já estavam reunidos antes da primeira oração, antes do primeiro louvor. Não é como nós vemos em nossos dias. O culto começou e as pessoas estão tropeçando para dentro da igreja, atrasados, chegando pela porta como se fosse a coisa mais natural no mundo, e traz beijinho, e passa a mão ali na cabelo, como vai você? O pastor está lá no púlpito, alguém conversando, e o sujeito do som ainda está lá mexendo nos cabos, e outro está lá, e a criança correndo. Não, havia ordem, porque havia um grande Deus, grande glória, um grande sentimento. Ele nos salvou, Ele é santo, Ele é glorioso. Por isso Paulo se regozijava na ordem, na decência, nada feito de improviso, nada feito em cima da hora, como cada um estava em seus postos, cumprindo o seu dever, todos reunidos, louvor, oração, dirigida ao Senhor, diligência no serviço, evangelismo, saindo juntos, reunidos, as coisas eram feitas em ordem. E esta ideia da palavra, conjunto, ordem, como em ranks, em um exército. Você não entra em um quartel, as pessoas estão lá fazendo o que querem, elas andam até para sair um grupo de um lado para outro, um destacamento em fila, em ordem. Eles sabem o que eles estão fazendo, há um propósito, há um sentimento real ali. E assim era a igreja dos Colossenses. Eles sabiam que estavam na presença de Deus.
E assim eles vinham com reverência a tempo, preparando seus corações antes de iniciar o culto. Não era apenas um encontro religioso, era um culto vertical dirigido ao Senhor. O Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Eles conheciam o texto da palavra de Deus e estas coisas influenciavam seu culto. Se alguém visitasse aquela igreja, além do amor que eles tinham uns para com os outros, nós lemos sobre isso, não é? O qual nos declarou também o vosso amor no Espírito, diz Paulo, através de Epáfras. Se alguém entrasse pela primeira vez em Colossos, vindo de Éfeso, ou Filipos, ou de Laodiceia, onde quer que fosse, além do amor que eles viriam entre os irmãos, havia um respeito, havia honra, gentileza, um cuidado mútuo, além da esperança visível, pessoas que viviam para o céu, pessoas que viviam para a glória eterna. Eles viam também a operosidade, o serviço sacrificial daqueles irmãos, e eles tinham a impressão de que aquela igreja era uma igreja ordenada, era uma igreja reverente, era uma igreja viva. Será que nós podemos ter essa impressão sobre nossa igreja, sobre a igreja de Cristo, onde quer que nós nos reunamos com o povo de Deus? Havia ordem, havia amor, havia decência. Os colossenses, eles não se reuniam desordenadamente, extemporaneamente. O que nós vamos cantar? Não sei, eu gosto desse hino, começa a tocar aqui. O que nós vamos fazer? Não, eles sabiam que era um culto a Deus. O que deve caracterizar um culto a Deus? Eles conheciam a doutrina da adoração. Lhes foi dado pelo apóstolo Paulo. Eles se reuniam em ordem. E é isso que está sendo indicado por estas palavras. No versículo de número 5, regozijo-me em espírito, vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Não havia desordem, não havia nada extemporâneo, porque eles criam um Deus de ordem. E espera-se que sua igreja faça todas as coisas de maneira ordenada e discreta, corretamente. Sim, nós lemos sobre isso. Paulo escreve aos Coríntios, e ele escreve repreendendo aquela igreja: que fareis, irmãos? O que vocês estão fazendo quando se reúnem para cultuar a Deus? Não tem salmo, não tem música, não tem jogral, não tem poesia. Fazei tudo em ordem, com decência, porque o nosso Deus é um Deus de ordem. A palavra ordem no grego é aquilo que é estabelecido, previamente calculado, planejado, ordenado. Assim eram os colossenses. Quão diferente a igreja contemporânea da igreja do primeiro século. Aqui está uma figura, uma foto de uma igreja verdadeira, um aspecto dela. Havia ordem, grande temor a Deus, grande reverência, grande decência. Tudo é feito da maneira correta quando nós estamos na presença do Senhor. E aqui está então o primeiro motivo de regozijo do apóstolo Paulo. Ele viu a ordem daqueles irmãos. Ele soube que o Espírito estava no meio deles e eles estavam crescendo. Mas esse é o segundo motivo de regozijo de Paulo. Leia comigo no versículo de número 5. Vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Bem, a firmeza da vossa fé em Cristo. A firmeza da fé daqueles irmãos era visível, vendo a firmeza da vossa fé. Paulo diz, regozijando e vendo a ordem e vendo a firmeza ou a solidez da fé deles. A firmeza, isto é, a continuidade, estava firme. O vento batia, aquela árvore permanecia no mesmo lugar. A continuidade da fé, e fé aqui é doutrina. Confiança no que receberam de Paulo, do conhecimento da verdade. Se alguém visitasse mais uma vez aquela igreja, um crente, e conhecesse a fé daqueles irmãos, a crença daqueles irmãos, o conjunto de doutrinas, o que eles criam, o que eles declaravam, o que eles afirmavam, e voltasse naquela igreja 10 anos depois, eles encontrariam aquela igreja na mesma fé, na mesma doutrina, sem serem movidos, zelosos, evangelizando, firmados no Senhor. Agora nós comparamos isso com a igreja contemporânea. Você visita uma igreja nos anos 90, volta nessa igreja em 2000, volta em 2010, volta em 2020. A igreja já mudou igual um camaleão 3, 4, 5 vezes. Havia adoração decente, agora a banda, coral, a todo tipo de coisa. Passou mais 10 anos, ninguém vem na igreja, só culto nos lares. Passou outros 10 anos que você encontra uma desordem. Tira o inário, tira o cantor, projetor na tela, esse tipo de coisa. Quanta mudança! Eu estou falando sobre coisas superficiais. Agora pense em termos de doutrina, firmados no Senhor Jesus Cristo. Salvação pela fé. Bem, salvação talvez não seja só pela fé, porque se uma pessoa é fiel a Deus em sua religião, essa pessoa também teme a Deus e ela salva. Nós cremos em outras coisas. Deus deve ser adorado em sua casa de oração no passado, culto vertical. Não, vamos fazer uma pesquisa agora 10 anos depois e descobrir o que a vizinhança gosta. Você gosta de quê? De jazz, de blues, de pagode? Vamos trazer para a igreja. É uma maneira de atrair as pessoas. Isso é fé? Isso é doutrina? Não. Isso não é firmeza na fé.
Estamos evangelizando, alcançando almas, batendo em porta, reunindo crianças e adolescentes, como o povo de Deus tem feito ao longo dos séculos. Os anos passaram, não, agora vamos fazer vamos trazer as crianças da pipoca, veste de palhaço, faz brincadeira. O evangelho é apenas uma mensagem curta, rápida. Quantas mudanças, porque não há firmeza na fé, não há firmeza na doutrina, eles não sabem o que estão fazendo. Sabe qual é uma das maiores tragédias no meio do povo de Deus? É não saberem por que estão fazendo o que fazem. Esse é um dos grandes erros da última geração de líderes no Brasil e no mundo inteiro. Eles herdaram uma fé viva dos seus antepassados, zelosos, que ensinavam o porquê das coisas, mas não passaram a ensinar o porquê das coisas para a nova geração. E logo que eles passaram, uma geração nova chegaram, eles falaram, bem, por que a gente faz assim? Por que não de outra maneira? É uma questão de gosto, é melhor assim, atrai mais, e leva por água abaixo se vai todo o trabalho de gerações. Porque não havia firmeza na fé, porque não havia ensino da fé. Mas aqui está Paulo elogiando os colossenses. Havia firmeza na fé, continuidade, a firmeza deles era visível. E isso significa que eles sabiam que criam, pois era a verdade de Deus. Eles permaneciam no que criam. Eles não diziam, na nossa época nós fazemos assim, na nossa região daquela maneira, aqui nós fazemos desta maneira, no mundo ocidental, na África é diferente. Não é diferente. É o mesmo zelo, é a mesma santificação, é a mesma adoração, é em espírito e em verdade. Como é que o povo de Deus adorava o Senhor na África, na China? Em espírito e em verdade. Como é que se adora no Ocidente? Também. Assim nós olhamos para as coisas espirituais. Eu tenho ouvido muitas pessoas com conversa fiada desse tipo. Bem, a adoração no Brasil deve ser segundo a cultura brasileira. É? A adoração na África é segundo a cultura africana, com tambores, com dança, eles são assim. É segundo a cultura ou segundo o princípio bíblico. Você pode conversar com missionários, ou ler o relato de missionários 30, 50, 70, 80 anos atrás, na África, na China, em vários países, quando o evangelho chegou ali, e você percebe que havia uma adoração simples, dirigida ao Senhor, com a mente, com o coração. Foram modismos que foram introduzidos, conforme o tempo foi passando. Bem, esse não é o tema nesta manhã, muito a ser dito a respeito disso, nessa tarde, mas aqui está um ponto importante. Por que de tantas mudanças na maneira de adorar o Senhor, de evangelizar, de nos reunirmos? Porque igrejas não estão firmadas na doutrina. Elas não conhecem, não parecem saber que a palavra de Deus é uma regra não só de fé para a salvação, mas uma regra para a prática, a maneira como nós nos reunimos para adorar, para evangelizar, para a membresia, para o governo, para a disciplina na igreja. É a mesma em todas as épocas, para todas as culturas, para todas as igrejas. Isso não muda. Isso é firmeza na fé. A firmeza daqueles irmãos era visível, e Paulo se regozija ao ver a ordem e a fé daqueles irmãos. Bem, ordem, naturalmente, é o reflexo da firmeza na fé. Aquilo que eles creem impactam a maneira como eles se reúnem em Colossos, a maneira como eles servem a Deus. Aquilo que nós cremos impacta, influencia a maneira como nós agimos. Ordem e uma congregação é o reflexo de uma igreja que sabe o que crê. Porque crê no que crê. Meus queridos amigos, eu estou falando em ser estranho e taciturno. Não, nós adoramos a Deus em reverência e com grande júbilo. Mas Deus é santo. E as suas coisas são santas. E Ele determina a maneira como Ele deve ser adorado. E o seu evangelho como ele deve ser proclamado. Assim, uma congregação em ordem é um reflexo daquilo que a igreja crê, porque crê, está persuadido disso. Bem, você desejaria fazer parte de uma igreja primitiva? Você diz muito isso, não é? Nós vemos isso na internet. A igreja do primeiro século, a igreja primitiva. Bem, eles eram muito mais avançados do que nós. Nós somos primitivos. Eles eram superiores. Eles começaram com um padrão certo e correto. Nós somos primitivos, desorganizados. Oba-oba. Pula de um lado para outro, sem ordem, sem padrão. Nós estamos nos tornando assim. Você gostaria de fazer parte da igreja primitiva? Aqui está o modelo e o padrão de uma igreja do primeiro século. Elogiada, recomendada pelo grande apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E o que era característico dessa grande igreja, que alegrava o coração de Paulo? Ordem, reverência, zelo no culto, zelo no serviço, zelo na vida cristã, firmeza, continuidade na fé. Eles sabiam que criam e defendiam que criam. Qual é o grande dano das muitas igrejas de nossa geração? É que muitos erros entram na igreja e ninguém levanta a mão e protesta. Quando aquele movimento G12 começou a invadir tantas igrejas nos anos 90, final dos anos 80, ninguém protestou, ninguém ficou de queixo caído e falou, aqui não,
As pessoas começaram a sair, e aí tomaram conta da igreja, do prédio, do ministério, coisas que foram construídas tijolo por tijolo, com sangue, com suor, com oferta. Por quê? Porque não sabiam o que criam, tinham um sentimento vago sobre o que criam. Ordem, reverência, firmeza, continuidade na fé. Essa é a tragédia de tantos seminários históricos batistas presbiterianos em nosso meio. Novas ideias chegam, tudo é mudado. Mas aqui está uma igreja fiel. Por quê? Ordem. As coisas são feitas baseadas em um plano, em uma diretriz, em um propósito. Firmeza, isso não muda, isso continua. Sim, os tempos mudam. Sim, em vez de falar com a voz apenas no ar aberto, a gente usa um microfone, constrói um prédio. Em vez de ir a pé buscar as crianças para evangelizar, a gente vai de carro. Essa é a única mudança, a tecnologia. Nunca a doutrina, nunca o princípio, nunca a forma, nunca o método. Sim, nós usamos novas tecnologias. Queridos, como eu gostaria de continuar neste ponto, mas há tanto a se considerar aqui. Os colossenses, eles tinham esta característica. E Paulo se alegra com eles. É tão simples, meus irmãos, permanecer nos princípios e nos padrões de Deus. Mas veja, e aqui está a exortação, eles não poderiam permanecer parados. Eles deveriam continuar firmados. Eles deveriam continuar firmados ao longo das gerações em Colossenses. Por quê? Porque havia perigos rondando a igreja dos Colossenses. Perigo que tornava mais necessário que eles adquirissem um conhecimento mais adequado, ainda mais profundo, mais sólido da fé. Havia os judaizantes, havia os místicos, e o apóstolo Paulo começa a recordar então aqueles irmãos dos fundamentos da fé. É isso que ele está fazendo nesta carta. É maravilhoso. Ele começa a recordar aqueles irmãos sobre o fundamento, a base sobre a qual eles andam, a base da igreja. E é isso que ele vai passar a fazer no versículo 6 em diante. E é muito profundo, é muito prático, é muito belo o que nós temos aqui. Eu desejo voltar os nossos olhos para este versículo. Versículo de número 6. Ele diz: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, andai nele. Que grande segurança! Paulo volta aos fundamentos. Bem, para você às vezes estar seguro que você está no caminho certo, uma maneira boa de saber isso é olhar para trás, não ver onde você começou, não é isso? Isso te dá perspectiva. Olhar para o início do caminho, seja o erro que você fez, o tombo que você tomou, olhar para trás, lhe ajuda a ter perspectiva, não é verdade? O início da caminhada deles. Paulo está chamando a atenção daqueles colossenses ao início da fé daquela igreja, a sua fé em Jesus Cristo. Olhe, como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, da maneira, ou assim como vocês receberam o Senhor Jesus Cristo. Bem, um verdadeiro crente, eu começo por aqui, um crente genuíno é alguém que recebeu o Senhor Jesus Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Um verdadeiro crente é alguém que recebeu a Jesus Cristo. O início da caminhada espiritual de alguém é a salvação. Esse é o início, receber a Jesus Cristo. O João 1,12, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora, note algo importante aqui. Eu não estou falando sobre aceitar a Jesus Cristo. Você não vai encontrar isso na palavra de Deus. Porque é Jesus quem aceita ou rejeita alguém, e não nós a ele. Mas receber a Jesus Cristo. Paulo está sendo consistente com João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam a mensagem de Cristo, que eu sou um pecador e que ele veio por pecadores, e que eu devo colocar de lado esse meu negacionismo, encarar os meus pecados. Todos quantos receberam e responderam a esta mensagem foram salvos. Ser um cristão não é uma evolução de dentro para fora. Não. Você não evolui de dentro para fora. Minha atenção foi tomada por esta mensagem do cristianismo, é maravilhosa, coisas profundas. Eu vou lá visitar, eu gosto desse povo cristão, eu quero me unir, eu quero ser batizado, eu quero fazer parte, eu vou evoluindo. Não, isso não é cristianismo. Isso não é conversão. Conversão é algo que você recebe, mas a todos quantos o receberam. É algo que vem de fora para dentro de você. Ser um cristão não é evolução, salvação é uma dádiva de Deus, salvação está em Jesus Cristo, assim como recebestes a Jesus Cristo. Salvação não é batismo, não é se tornar membro de uma igreja. A vida cristã
ela começa com um receber pessoal de Cristo. Como, pois, recebestes? Ele está dizendo, olhe lá por aquele primeiro dia de conversão. Aquele dia quando você dobrou o joelho diante do Senhor Jesus Cristo. Aqui está o ponto inicial da vida cristã. Receber a Jesus, confessar a Ele, clamar a Ele, ser salvo, ser perdoado. Queridos amigos, deixe-me marcar esta aplicação aqui. É muito possível para uma pessoa conhecer muito sobre o cristianismo sem conhecer nada experiencialmente de Jesus Cristo. É muito possível melhorar e alcançar patamares elevados na religião sem ter nascido de novo. É possível melhorar em muitos aspectos da tua vida sem ter sido um cristão convertido, sem ter experimentado o perdão de Deus. É muito possível, pelo esforço próprio, pelo autoensino, tornar-se um cristão sem nunca tornar-se um crente em Jesus Cristo, sem ter recebido o Senhor em tua vida. Essa pessoa já ouviu, já estudou, já frequentou a igreja, já estudou sobre Cristo, já, se eu posso dizer assim, viu a Cristo, cheirou a Cristo, mas nunca se alimentou de Cristo, nunca comeu a carne, nunca bebeu o sangue de Cristo. Conhece a Cristo como quem conhece um atlas geográfico, cada país, o nome, a capital e tudo mais, mas nunca se alimentou de Cristo. Oh, meus queridos amigos, essa é a ideia aqui, receber Cristo em tua vida pelo Espírito. Comer a sua carne, beber o seu sangue, isto é, ter os seus méritos, tê-lo em tua vida. A ceia aponta para isso, ela não traz isso. O batismo aponta para isso, o batismo não traz isso. Oh, queridos, suponha que você esteja nessas padarias maravilhosas de São Paulo, as melhores do mundo, e naquele vidro maravilhoso, colorido de coisas que salivam a boca, de roscas, e de pão, e de sanduíche, você esteja ali olhando por uma hora. Suponha que você abre os teus olhos bem e fica ali sentado, diante daquela vitrine, vendo comida, visão de comida. Acaso isso irá lhe saciar apenas ver? Não, você deve comer. Você pode abrir a tua boca, ou melhor, ver na televisão, no jornal, toneladas de carne frita, de comida, de frango, e morrer de fome só assistindo. Você pode ser enterrado num caixão de presunto e de pão, isso não lhe servirá de nada se você morreu de fome. Receber a Jesus é tê-lo em tua vida. Você pode ter um PhD em teologia e morrer sem Cristo. Você pode nascer na igreja, ser batizado na igreja, ser casado na igreja, ser enterrado na igreja e acordar no inferno por não ter recebido a Jesus Cristo em tua vida. Você pode ter chorado rios de lágrimas, ouvindo música, sentindo-se tocado e morrer sem Cristo. Receber a Jesus Cristo é o início de uma nova vida, é o início da jornada cristã, conversão, salvação. Exatamente isso que Paulo está afirmando aqui sobre aqueles homens e mulheres. A experiência deles foi real. Observe como, da maneira, pois, como recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Você observou o que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo, olhe para o ângulo, olhe para o ponto, para o fundamento. É a partir deste ângulo que o edifício da fé vai ser construído. Assim como vocês receberam a Cristo, siga desta maneira na vida cristã. Também andai nele. É exatamente isso. Eles foram realmente salvos. E tendo compreendido este ponto vital aqui, nós podemos seguir em frente neste versículo 6. Paulo está dizendo assim, vocês foram salvos um dia por Cristo, nele. Então continue nele. Não sejam movidos dele. Ele é o caminho. Ele é a base, o fundamento, e Ele é o final da jornada. Permaneça em Cristo Jesus. Assim como vocês entraram neste caminho por esta porta estreita, este caminho estreita, não procurem avenidas largas. Esta é a ideia. Meus irmãos colossenses, eu devo exortar vocês, permaneçam da maneira como vocês receberam o Senhor Jesus Cristo. Observe, assim como recebestes o Senhor, andai nele. Bem, Paulo sabia sobre o grande perigo daqueles crentes. Qual era o perigo? Afastarem-se de sua firmeza de Cristo. Haviam sedutores naqueles dias com um falso evangelho, como existem também hoje. Sedutores com ideias atraentes. E aqui Paulo nos recorda e nos dá o antídoto
contra falsas doutrinas, falsos sedutores, e o antídoto é andar com o Senhor Jesus, assim como você começou a tua caminhada com Ele. A grande preocupação daqueles que recebem a Jesus Cristo é andar, é continuar andando com o Senhor. Assim como nós recebemos a Cristo, nós devemos andar nesta jornada diária. Bem, nisso consiste uma vida cristã consistente. Que o crente anda, e andar, entenda, é a vida diária. Paulo está pegando a coisa mais simples que o ser humano faz. Ele vai para lá, ele vem para cá, os dias passam, é viver com Cristo. O crente vive, anda diariamente da maneira como ele recebeu o Senhor Jesus Cristo. Quanto mais próximos nós andamos do Salvador, mais firmes, enraizados e consistentes nós estamos em nossa fé, nós não seremos movidos facilmente da verdade. E Paulo sabia muito bem que a consistência de um crente em andar com o Senhor é o maior antídoto, Marque, contra o desvio da fé. Por que muitas pessoas parecem desviar da fé? Bom, uma razão é porque não nasceram de novo. E aí a extensão para onde eles chegam mostra isso. Mas por que pessoas salvas muitas vezes desviam do Senhor, do caminho do Senhor, da sua fé, da sua firmeza, dos princípios de Cristo, de um amor por Ele, de um zelo com Ele? Bem, a resposta está aqui. Há um mundo, há Satanás, há ideias erradas, atacando a fé do crente, tentando macular a comunhão do crente, que busquem romper esta comunhão. Quanto mais firmado o crente está com seu Salvador, mais enraizado ele está em Cristo, mais difícil será para o inimigo persuadi-lo a tentações, se afastar do caminho do Senhor. É necessário consistência na vida cristã, porque muitos crentes estão vagando por aí. A resposta é essa. Eles tiraram o olhar de Cristo e da sua palavra. Eles deixaram o caminho inicial. Observe com calma esse versículo, está tudo aqui para nós. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Bem, isso é a respeito de viver a vida de fé, como no início da conversão. Os colossenses deveriam refletir, esse é um chamado para reflexão. Paulo está vindo aqui, como que aqui presente nesta hora, porque essa é uma carta atual, ela não precisa ser revisada, é para agora, para hoje. Ele está dizendo, irmãos da Igreja Batista Reformada da Palavra, assim como vocês, naquele dia da conversão, receberam a Cristo, hoje, depois de 10, 15, 20 anos, 4 anos de salvação, permaneçam no Senhor Jesus Cristo. Observe a exortação. É uma exortação para firmeza, para continuidade. Ele aponta para trás, para o início da vida cristã, para que agora você permaneça naquele ângulo, naquele ponto. Versículo de número 6, como, pois, recebestes o Senhor, assim também andai nele. Minha pergunta, então, é esta. Não é verdade? Como foi lá no início, há 15 anos atrás, há 24 anos atrás, há 3 anos atrás, que você recebeu o Senhor Jesus Cristo? Você lembra? Ainda lembra? Uma das coisas belas de ler um testemunho de conversão é que traz tudo de volta. É maravilhoso ouvir o testemunho de conversão de alguém. Nada que dá mais prazer à minha alma. Quando nós pensamos sobre o início da conversão, como foi que você recebeu Jesus Cristo lá no início? Você se lembra? Em que lugar, em que cidade, em que igreja, ou em que contexto, como foi? Como você recebeu a Cristo? Bem, eu te garanto isso. Você recebeu a Jesus Cristo pela fé, primeiramente, não foi? Foi pela fé. Em dependência dele. Você, naquele dia, colocou nele toda a esperança da tua alma. Foi tudo colocado nele. Foi tudo ou nada. Naquele dia você se derramou. Você disse a si mesmo, eu mereço a condenação, mas eu devo orar ao Senhor e confessar a Ele o meu pecado. Ele é santo. Eu vou clamar. Eu não tenho para onde ir. Eu levo a minha alma ao Senhor. Eu rogo ao Senhor, Senhor, tu disseste em tua palavra, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma será lançado fora. Eu venho assim crendo nesta verdade. Você veio a Jesus Cristo pela fé. Independência completa. Nós recebemos primeiro pela fé. Isso nos ensina, somente nós pararmos para refletir, que se pela fé eu fui salvo, crendo nos méritos de Jesus, crendo na suficiência de Jesus, então eu descanso agora, hoje, em Jesus Cristo para minha salvação. Porque os méritos de Jesus não mudam. Eu fui salvo pela fé, você vive agora pela mesma fé. Querido amigo, pense, é um chamado a raciocinar. Você não creu em Cristo um dia por inteiro?
Isso não te salvou? Você não mudou, uma nova criatura? Um canal foi mudado, algo foi realizado por causa da fé em Cristo Jesus? Assim, pense agora, permaneça na fé em Cristo. Quando as dúvidas da salvação vierem, se você nasceu de novo. E quando você for atacado por Satanás, olhe para o Senhor Jesus Cristo, assim como recebestes, você recebeu pela fé. Essa mesma fé irá te manter firmado no Senhor, porque alguém que um dia foi justificado no Senhor, ele viverá até o final pela fé. Assim como recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Qual é o antídoto para dúvidas, temores sobre a salvação? Se Cristo já me salvou e eu vi a salvação em minha vida, e agora eu sou tentado de tantos ângulos e tantas maneiras, eu olho para trás. E eu permaneço com a fé em Cristo Jesus. Fé, certeza de salvação. Eu tenho conhecido crentes na vida cristã que vivem sua vida cristã por meio de experiências espirituais sublimes. Eu tenho observado que há muitos crentes assim. O relacionamento destes crentes com o seu Salvador parece ser um relacionamento baseado em sentimentos. Como eles se sentem no momento. Eu não me sinto bem, ou eu me sinto muito bem. Eles andam de um lugar para outro em busca de algo que ative o sentimento. Já conheceu crentes assim? Que vivem conferências, convenções, são ratos de convenções, de conferências, onde um lugar para um encontrão, um palestrante, eu fico pulando, quase não tenho igreja local, onde eu sou alimentado, pastoreado, eu fico pulando de um encontro para outro, de uma conferência para outra, de uma palestra para outra, por quê? Tentando manter um alto nível emocional, porque vai ter uma banda maravilhosa, e uma palavra maravilhosa, nessas conferências eles salgam bastante, e adoçam bastante, não é? Tem que ser diferente, e assim eu tenho que viver desses negócios. É alguém que não vive comendo em casa, come em restaurante, alguma coisa desse tipo. Para que eu sinta firmeza na minha fé, eu sinta viver no Espírito, grandes programas, grandes eventos devem ser buscados o tempo todo para se manter espiritualmente elevado. Parece que se alguma coisa espetacular não está acontecendo na vida, a fé dessa pessoa vai ser enfraquecida, e ela precisa buscar alguma outra coisa que insufle a fé. Mas veja, essa não é uma vida centrada em Cristo, essa é uma vida centrada em sentimentos. E o antídoto para uma fé centrada em sentimentos e experiências é seguir uma vida centrada em Cristo Jesus. Tendo recebido Jesus pela fé, nós somos instruídos a continuar nele, em seus comandos, em suas palavras, em suas promessas, pela fé, em cada nova página da vida, em altos e baixos, em momentos diferentes de nossa experiência ao longo dos anos. Ouça essas palavras: como recebestes do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Permanecei nele. Ele é a fonte da nossa experiência, vigor e de certeza, meu querido amigo. Aqui está o primeiro elemento, então, apontado por Paulo para a continuidade, a firmeza da fé. Você olha para trás, como você recebeu a Cristo? Pela fé. Mas aqui está o segundo elemento. Nós recebemos o Senhor Jesus Cristo de que maneira? Quando nós nos aproximamos dele lá no início para a salvação, nós o recebemos em arrependimento, não é verdade? Sem arrependimento não há salvação. É muito importante lembrar as primeiras palavras públicas do Senhor Jesus Cristo em Marcos, capítulo 1, versículo 15. O tempo está chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho. Sem arrependimento para com Deus não há conversão. Nós nos aproximamos de Deus em arrependimento. Nós o recebemos em arrependimento. Às vezes, a impressão que eu tenho é que muitos crentes deixam o arrependimento de lado, lá atrás, no momento da conversão. Eles lidam com o arrependimento como se fosse uma questão já lidada, já tratada, do passado. Mas, amigos, deixe-me dizer isso é um ponto teológico importante. Arrependimento não é apenas um ponto na nossa história. Arrependimento é uma experiência também diária, depois do primeiro arrependimento, depois da conversão. Arrependimento não é o que foi lidado e ficou para trás, eu me tornei uma pessoa imaculada, completamente livre da impressão, da força, da tentação. Não, arrependimento é uma experiência diária. Não um momento pontual. Por quê? Bem, porque a salvação ela é continuada. Ela acontece, o bebê nasceu e agora ele cresce. Arrependimento é algo contínuo na vida de um crente. Quanto à salvação, em um sentido histórico, é um ponto, o bebê deve nascer, arrependimento é algo contínuo na vida do crente. Na verdade, arrependimento é a maior evidência de que alguém já nasceu de novo. O verdadeiro crente é uma pessoa que segue lamentando pelos seus pecados diante de Deus. É alguém que encara os seus pecados diante de Deus.
e vem diariamente diante do Senhor buscar graça para a vida diária. Se não há isso, não há conversão. Arrependimento diário de pecados é um elemento crucial da vida cristã. Se esse elemento não está presente em nossa vida diária com Deus, ou se tornou um mero fraseado na oração, me arrependo, Senhor, me perdoa, Senhor, não há verdadeiro arrependimento, então nós corremos grande risco em nossa comunhão com Deus. Por quê? Porque nós pecamos diariamente, seja por omissão, seja por ação, seja por palavras, seja por pensamento, seja por sentimentos. E nós necessitamos da graça de Deus. Nós podemos estar seguros, convertidos, seguros da nossa eternidade, mas sem o perdão regular do Senhor sobre as nossas transgressões, nós causamos erosão em nossa santificação. Nós sofremos perdas de respostas às nossas orações, nós perdemos instrumentalidade, nós também perdemos aquela interação vital com o Senhor, aquela comunhão, porque Deus é santo. E a intervenção do Senhor em nossas vidas. Arrependimento é uma marca característica da vida cristã. Talvez um crente que não confessa seus pecados diariamente, e há muito tempo já não faz isso, esse cristão, ele mantém um senso de serenidade, de tranquilidade, mas tudo isso é ilusório. Apenas escondendo o fato de que aquela comunhão vital com Deus cessou. E a vida cristã se tornou uma jornada mecânica, sonâmbula, automática ao longo do caminho, não mais uma comunhão vital, porque quando nós nos aproximamos de Deus, arrependimento está incluso. Claro, é assim que a santificação opera. Você já sujou muito suas mãos ali trocando a roda de um carro, e lameou de graxa, e você pega aquele pozinho azul ali, aquele tipo de sabão, e lava, esfrega, pega a escova, esfrega, e põe na água e está limpinho, não é? Chega essa mão diante de uma lâmpada, de um abajur, o que você encontra? Sujeira aqui, nas veias, no canto da unha. Essa é a ideia. Nós somos salvos, lavados um dia, recebendo a Cristo Jesus. Mas conforme nós nos aproximamos dele em oração, a vida cristã, ele que é luz e santidade, nos faz ver os traços do caráter que precisam ser mudados. Essa complacência carnal está aqui, do lado da unha. Esse egoísmo, essa atitude egocêntrica, e quando eu vejo isso, eu me assusto. Eu digo, miserável homem que sou, Senhor, me lava, me perdoa. E ele lava, ele perdoa, ele dá graça. E eu estou sendo limpado e preparado como uma noiva, sem mácula, sem ruga, para ser apresentada diante do Senhor. Um crente que não se arrepende diariamente, que traz ao Senhor as suas culpas e falhas, talvez não seja crente coisa nenhuma. Mas aqui está um elemento vital para a vida cristã. A seguinte pergunta deve ser feita por crente sincero, às vezes. Eu devo confessar diariamente o meu pecado ao Senhor, conforme o Espírito me aponta isso. Oportunidades perdidas, palavras erradas, coisas que eu coloquei diante dos meus olhos que eu não deveria. Mas e se eu não tiver um senso de culpa, o que eu faço? Embora eu sei que eu pequei diariamente de tantas formas, o que fazer se eu não tenho esse senso, ele não está ali? Se eu não pareço perceber como eu pequei, isso é um grande mal quando isso acontece, na verdade. Bem, aqui está um remédio para isso. Primeiro, se você se sente assim, se você não sente o mau cheiro que se acumulou ao longo do dia, já viu? Você chega em casa, só a tua esposa, que é isso? Que não gostei nada daquele cheiro, não é? Estava perto da fumaça de um carro, ou passou perto de alguma coisa e ficou aquele negócio. E às vezes a gente chega no final do dia e não percebe. O que fazer então? Talvez não perceba. Bem, peça a Deus então em oração por um senso de teus pecados, para poder ver melhor a luz da graça de Deus, a santidade de Deus. Quando nós começamos a compreender mais a glória e a santidade, os atributos de Deus, se torna tão fácil ver as nossas falhas e pecados. Da justiça que Deus requer de um crente. Não é necessário pedir a Deus um senso esmagador de pecado, é claro, mas uma percepção de minhas falhas, omissões, para que eu confesse ao Senhor. Davi pedia por isso, Senhor, ver se há em mim algum caminho mau que eu ainda não estou percebendo, que não subiu à realidade da minha consciência. E se há, livra-me, guia-me pelo teu caminho eterno. Me ajuda para que eu possa me arrepender e confessar ao Senhor. Peça isso a Deus. Segundo, um bom remédio para a falta de convicção de pecados é pensar sobre os atributos de Deus e pensar sobre a grande bondade de Deus,
Você se recorda de Isaías, um texto maravilhoso, a profecia de Isaías. Ali está Isaías nos primeiros 5, 6 capítulos. Ai de Corazim, ai de Edom, ai da Síria, um povo disso, um povo pecador, um povo mau. De repente vem um anjo do Senhor, via o Senhor, plof, cai como morto. Lábios impuros no meio de um povo impuro. Quando nós vemos a glória de Deus revelada na palavra de Deus, então nós reconhecemos o nosso pecado. E ele se torna às vezes tão grande, queridos. Tão grandes a percepção das nossas falhas, do nosso pecado, da nossa pequenez, que o que nós podemos fazer é cair em nossos joelhos e clamar a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, lava-me, purifica-me, ajuda-me. Não pode um crente ser insensível às suas falhas ao final do dia? Clame a Deus, pense na bondade do Senhor, e isso irá ativar o teu arrependimento, a tua missão, o mau testemunho, e ativará esse arrependimento de verdade. Se nada disso ajudar a sensibilizar o coração, isso ajudará. Pense nos pecados passados que Deus perdoou e te livrou. Você não deve se arrepender deles, já foram arrependidos e curados, e sarados e perdoados. Mas você deve louvar a Deus e agradecer a Deus quando Ele te perdoou, quando você clamou a Ele. É isso que Paulo quer dizer aqui. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele, em fé, em arrependimento. Mas veja, nós recebemos a Jesus também de uma terceira maneira. Quando nós nos aproximamos de Cristo, de que maneira nós nos aproximamos? Foi assim: Senhor Deus, eu não sei se tu existe, mas se tu estás aí, se revele a mim, e eu vou crer. Manda um anjo, faz isso, faz aquilo. Não, nós nos aproximamos em humildade. Nós recebemos a Cristo em humildade. Como pessoas necessitadas, nós não nos aproximamos de Cristo pela primeira vez com orgulho, com presunção, mas como pessoas necessitadas. Nós não exigimos nada, nós não demandamos nada, nós pedimos tudo, e isso estabelece o critério para nós andarmos com o Senhor. Se foi dessa maneira, com humildade, que nós recebemos a Cristo, então a humildade deve ser a característica de um crente em seu andar com Deus. Quando você ora ao Senhor, nós não exigimos nada do Senhor. Nós não demandamos nada do Senhor. Nós não reclamamos nada do Senhor. Nós não nos comportamos como um funcionário público que manda um pedido, uma missão. Está funcionando, ainda não foi? Já chegou lá? Primeira via, segunda... Não, nós não comportamos assim diante de Deus. Nós dizemos: a tua vontade, Senhor. E se a vontade dele for um tempo de enfermidade, um tempo de carestia, a tua graça me basta, Senhor. Quero aprender a regozijar. E se for perseguição e dificuldades, graças ao Senhor, a minha parte no vitupério de Cristo Jesus. Humildade em nosso relacionamento com o nosso Deus. Humildade em seu andar com os irmãos. Quão triste quando o orgulho, a soberba se levanta no meio do povo de Deus, seja no linguajar, na vestimenta, nas atitudes, quando crentes buscam a preeminência, o grande cantor, o grande músico, o grande isso, e no lugar de se esconderem atrás da cruz de Cristo, eles querem se projetar. Quão triste isso, não é? Como nós recebemos a Cristo, molda a maneira como nós vivemos na igreja. Nós o recebemos em humildade, em auto-humilhação, em clamor. Nós o pedimos. Mas veja esse versículo 6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai neles. E há uma maneira a mais como nós recebemos a Cristo. Quando você se aproximou de Cristo, talvez consciente ou não, você se aproximou dele para a salvação em esperança, não foi? Em esperança, sim. De que ele me ouviria, de que ele me salvaria, e perdoaria o meu pecado, e me daria um lugar no céu, me traria nova paz, verdadeira paz, e tudo isso aconteceu. E a nossa vida deve ser agora assim, vivendo em direção àquele dia. Nós saímos da nossa porta, a cada dia, com esta esperança em nosso peito. Sou um filho de Deus. Talvez hoje o Senhor me leve para a glória eterna, senão Ele voltará em breve. Eu tenho essa esperança. Ela é viva, ela é real, ela é certa, ela é segura, uma antecipação de estar com Cristo para sempre. A cada dia reacenda essa esperança na tua memória. Eu estou cansado do meu trabalho, e o chefe, e o olerite, e o asfalto, e o vizinho, isso. 2, 3 dias, eu levanto a cabeça para o Senhor.
Eu me lembro, eu sou um cidadão do reino de Deus. Estas aflições são passageiras, são temporárias. Eu vim a Cristo com esperança que Ele me salvaria. Eu sigo a minha vida hoje, no meio da pandemia e tantas dúvidas e incertezas, com a mesma antecipação. Ele me amou, Ele me salvou, Ele me guardará. Eu olho para o autor da minha salvação, essa esperança brilhando na alma, olhando para Cristo Jesus. Esperança na Bíblia é sempre antecipação, nunca há sombra de dúvida nas palavras esperanças na Bíblia. Mas veja o versículo outra vez. Assim como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Bem, nós recebemos em esperança, mas você recebeu a Cristo Jesus também em gratidão, não foi? Você não levantou dali, foi salvo. Bom, cuidar da vida agora, obrigado. Não, que louvor, não é? Que gratidão, que aleluias, que glórias a Deus. Você seguia a vida agradecido e tropeçava e doía. O Senhor me salvou, glória a Deus, eu vou para os trabalhos, salvo pela graça. Havia gratidão fluindo na alma. Olha a aplicação aqui, a mesma. Quanto mais nós pensamos sobre o que Ele fez por nós, Sua mão em nossa vida a cada dia, mais gratidão, mais um senso de dívida. Assim deve ser caracterizada a nossa vida cristã. Gratidão, sede agradecidos, porque esta é a vontade de Deus, diz Paulo aos Colossenses. A cada dia, querido amigo, agradeça a Deus. Agradeça a Deus primeiramente pelo dom inefável, Cristo Jesus. Toda a base do nosso louvor, gratidão e serviço é a obra expiatória do Senhor Jesus Cristo. É nessa base que nós estamos. A cada dia agradeça a Deus por Cristo. Agradeça por tua salvação. Agradeça por irmãos em Cristo. Agradeça por uma igreja onde você tem um lugar para servir a Deus, amá-lo, conhecê-lo. Agradeça a Deus por respostas à oração. Como Ele molda a tua vida, a maneira terna que Ele te treina e te guia, como Ele conduziu os teus passos, conforme você se submeteu e esperou nele. Quantas bênçãos! Agradeça a Deus, uma vida de gratidão. Gratidão é a fragrância das nossas orações, gratidão ilumina a alma, gratidão traz o sorriso de Deus, gratidão é o nosso louvor sem palavras. Gratidão a Deus deve caracterizar a nossa vida cristã. Mas observe algo maravilhoso aqui neste versículo ainda. Ele diz: como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Tudo é importante na palavra de Deus. Como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo. No grego a ordem é o contrária. Como pois recebestes Jesus Cristo, Cristo Jesus Senhor. Como pois recebestes Cristo Jesus Senhor. Como foi que nós recebemos a Jesus no começo? Porque este é o ângulo que molda a nossa vida hoje, que aponta a maneira certa. Bem, nós recebemos Jesus? Não, nós não recebemos Jesus. Nós recebemos Cristo Jesus Senhor. Como pois recebestes Jesus Cristo, Cristo Senhor Jesus Cristo, também andai nele. Nós o recebemos como Senhor. Como aquele a quem pertence as nossas vidas, receber a Jesus como Senhor implica uma relação de serviço, de submissão, de senhorio. Nós o recebemos não somente como Salvador da nossa alma, do nosso pecado, da condenação, nós o recebemos por inteiro, como Senhor de nossas almas. Ele é Senhor. Você sabe qual foi a primeira confissão de fé na igreja do Senhor Jesus Cristo? Foi essa: Jesus é Senhor. Kyrios Jesus. Essa foi a confissão de fé básica. O povo de Deus vivendo no meio do paganismo. César é Deus. Não, Kyrios Jesus. Jesus é Senhor. Eles o receberam como Senhor, estes colossenses, os éfesos, os judeus, como Senhor de suas vidas. Assim nós o recebemos. Nós nos aproximamos dele em humilhação. Ele é a parte ofendida, nós os ofensores. Ele é poderoso para perdoar ou reter os nossos pecados. Ele nos salvou, Ele nos redimiu, que significa comprar do mercado da escravidão do pecado. Nós pertencemos a Ele, nós o recebemos como Senhor Jesus Cristo. E essa é a maneira curta na afirmação desse credo encontrado no Novo Testamento. Essa é a mais curta afirmação de uma profissão de fé, é a mais curta afirmação de um credo no Novo Testamento: Jesus é Senhor.
Isso servia como uma declaração de fé para os cristãos que consideravam ele, Jesus, o Nazareno, ele é o meu Deus e o meu Senhor, não César. Quando nós o buscamos para a salvação, nós não escolhemos certos aspectos da pessoa, da vontade de Cristo e desprezamos o resto. Você não disse a Jesus Cristo: Senhor, eu venho como um pecador culpado, eu te recebo como Salvador, eu quero o teu perdão, mas eu não te recebo como Senhor da minha vida, não. A minha mão permanece no controle. Nós jamais ousaríamos tal coisa, não é? Nós nos aproximamos dele para salvação e obediência. Nós não fizemos barganha com Deus, nós nos entregamos a ele para a salvação, para ser dele por inteiro. Isso quer dizer que a minha vida com Cristo deve ser por inteiro. Há ainda alguma área inegociável na tua vida diante de Deus? Onde você persiste em dizer sem palavras, mas por atitudes ao Senhor: Senhor, essa área aqui eu não negocio, ela é minha vida particular, ela é para mim. Seria na área do serviço sacrificial, de evangelizar. Ele comandou ide por todo mundo, isso é um comando a cada crente. Não, eu não vou, eu sou muito tímido, eu não sei como falar com as pessoas, isso e aquilo. Essa área não, Senhor. Eu vou protelar, eu vou enrolar, os anos vão passar, eu nunca vou me envolver. Seria o dia do Senhor, um dia só para Ele, o primeiro da semana, junto com a igreja. Não, há tanta coisa boa na televisão, eu vou para o litoral, é meu esse dia, é para o meu descanso, meu lazer. Não, nós não mais dizemos não, Senhor, nós dizemos sim, Senhor, à vontade. Seriam as tuas finanças, seriam as tuas capacidades, você tem alguma influência pela qual o Evangelho pode chegar a rincões mais distantes. Não posso, essa influência é para mim, para o meu crescimento, meu patamar no trabalho, novas oportunidades. Se eu trouxer Cristo aqui nesse negócio, tudo vai dar errado, vai virar um engu. Não, Senhor, eu não digo mais, eu digo: Jesus é Senhor da minha vida. Nós o recebemos como Senhor e nós o recebemos como Jesus. Assim como recebestes o Senhor Jesus. Jesus significa salvação, a salvação do seu povo. Isso me ensina que eu devo proclamar a Jesus como Salvador. Eu não falo sobre Jesus como alguém que é um resolvedor de problemas, mas aquele que veio para salvar pecadores. Isso me ensina a revisar a minha maneira de apresentar o Evangelho. Isso me ensina que eu posso e devo vir a Ele como um Salvador. Todas as vezes que eu pecar, e confessar a Ele o meu pecado, porque um dia Ele me salvou. Se eu trouxer o meu pecado agora, Ele me purificará. Ele é fiel, Ele é justo para me perdoar e me purificar de toda a injustiça. Satanás, que é o tentador, ele busca nos distanciar de Cristo. Mas quando, como um crente, eu me recordo que eu vim a Ele como Salvador, em meu pecado eu sei que eu posso vir a Ele como Salvador, e Ele me perdoará, e Ele me purificará. Andar com Cristo como nós o recebemos, como Senhor, como Salvador. E nós o recebemos também como Cristo, Messias, como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, aquele que foi profetizado. Nós nos aproximamos dele como aquele enviado por Deus, o único capaz de nos perdoar. E sabe o que isso recorda hoje? Que assim como ele foi profetizado que ele viria, hoje eu lembro que ele voltará. E a minha vida é em direção ao retorno de Cristo, ao estar com Ele. Assim como recebestes o Senhor, hoje nós vivemos em relação ao retorno de Cristo. A minha vida deve ser uma vida direcionada àquele dia. As minhas escolhas devem ser tomadas sob a luz desta realidade. Quanto eu vou gastar, quanto tempo eu vou passar, que curso eu vou fazer, onde eu vou estar. Cristo está voltando, assim como recebestes o Messias, o que viria, aquele que subiu com as nuvens, e os anjos disseram: assim como viste subir, ele voltará. Nós vivemos hoje a nossa vida sob a luz desta verdade. Cristo está às portas. Como eu posso estar construindo neste mundo para me enraizar nele, quando o meu Salvador está voltando para transformar tudo em cinzas e levar o seu povo e a humanidade ao julgamento e nos tomar contas da maneira como nós vivemos, com os dons e as oportunidades que ele nos deu? Nós vivemos hoje em relação a ele como Messias. Paulo está chamando esses irmãos à consistência na vida cristã, da maneira como eles receberam a Cristo, eles devem viver. Eu preciso concluir aqui. Consistência. Sabe o que isso me lembra? Você tem um carro, uma moto. Consistência no viver é como cuidar de um carro.
Um carro, uma das coisas que nós esquecemos de fazer às vezes é o realinhamento, não é? O balanceamento, realinhamento do volante, balanceamento das rodas. Me lembro de alguns anos atrás, uns 8 anos atrás, com minha esposa, minha filha era um bebê, e eu tomei um carro emprestado de um parente para uma viagem de descanso em determinado lugar. E na jornada, aquele carro começou a tremer o volante, né? E eu soltava o volante, o carro começava a ir para cá, segurava de volta, puxando para a direita. E um barulho, que barulho é esse? Um calo no pneu, sabe aquela goma que cresce ali, pancada no pneu. E de repente tive que parar porque o farol soltou e caiu. Nunca fizeram um alinhamento, nunca fizeram um balanceamento desde que tinham comprado aquele carro. Na viagem com esse carro, o pneu também estourou. Tive que ir para uma oficina. E algo que eu imaginava que levaria 35 minutos, levou 4 horas, porque foi necessário desempenar o eixo. Imagine você. Realinhar as rodas. E foi interessante. Coloca-se o carro em cima daquela plataforma, vem um mecânico ali embaixo, ele começa a colocar uns grampos em cada roda, conecta-se com o computador e ali o volante é alinhado conforme um padrão. Análise comparando o estado do alinhamento daquele carro, do volante, com o padrão original de fábrica, realinhar, balancear o ângulo original, voltar ao ângulo original. Bem, o carro, quando saiu da concessionária no princípio, rodava perfeitamente, confortavelmente, mas aos poucos isso foi acontecendo. Assim é você e eu. Ao longo de nossa caminhada com Cristo, nós perdemos, às vezes, a proximidade do Senhor, por causa de nossa negligência, por causa do mundo, por causa do pecado, por causa de Satanás. É necessário realinhar a nossa caminhada com o padrão original. Esta é a ideia, esta é a ilustração dessas palavras. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Nosso andar com ele. Bem, você não precisa de experiências extasiantes. Você não precisa de música emocionalística, artificialmente criada e forjada. Você e eu precisamos de consistência, alinhamento com a palavra de Deus, a nossa vida com o Senhor. E para isso é necessário realinhar a minha vida hoje com a minha vida no início da jornada. O que está errado hoje na tua vida? Você sente, você sabe? Realinhe com o início. Como você recebeu a Cristo Jesus? Sente em casa, meu irmão, desligue a internet daqui a pouco e recorde a você mesmo, pega um papel, eu recebi assim, a minha vida hoje deve ser assim, essa é a minha postura, hoje deve ser desta maneira, assim andai nele. Andar em Cristo é andar seguro, é andar com certeza de vida eterna, é andar estável, não ser levado pelos erros de uma hora para outra, não ficar mudando de ano em ano a minha compreensão doutrinária, a minha fé de uma igreja para outra, puxando de um lado para outro, realinhar a minha vida. Ao início da jornada, Cristo Jesus, isso representa toda a doutrina da fé, tudo que ele ensinou. Eu devo terminar aqui. Eu gostaria de terminar com as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que estão em Apocalipse capítulo 2, versículo de 4 a 5. Diz assim: o Senhor Jesus, pelo seu Espírito, falando com esta igreja próxima de Colossenses, Éfesos: conheço as tuas obras, Éfesos, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e não o são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tem paciência. Você vê o carro ao longo dos anos em movimento, desde a salvação, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Você sabe o que é voltar ao primeiro amor? Não é cantar música gospel com a mão levantada e ficar lacrimejando e sentir. Não, não. Querer sentir mais. Voltar ao primeiro amor é isso, meu querido irmão, minha querida irmã. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Quero voltar ao primeiro amor? Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele. Está tudo aqui, tudo aqui.